Salve, salve, rapaziada! Beleza com vocês? No vídeo de hoje eu quero estar passando uma dica aí para você que talvez tenha um Ryzen 5 3600 ou está pensando em comprar esse processador, que hoje está sendo um dos melhores custo-benefício. É um processador parrudo, excelente para jogos, excelente para multitarefas, mas infelizmente tem um problema. Ele aquece muito além do normal. A maioria das pessoas aí que tem ele tem que utilizar um cooler adicional porque o cooler box costuma não dar conta. Ele é um processador de 6 núcleos, 12 threads, que tem um excelente desempenho. E hoje eu vou estar trazendo uma dica aqui para vocês muito interessante relacionada ao undervolt. Você já ouviu falar no que é o undervolt? Sabe em que casos ele funciona e ele é benéfico? É o que a gente vai descobrir aqui no vídeo. Então, se gostar aí, já considere se inscrever no canal, já deixa aquele like aí para fortalecer, beleza? Bom, sem mais enrolação, tô aqui no meu Windows, vou mostrar aqui para vocês o meu processador, é um Ryzen 5 3600, né, 3.6 GHz de clock, 4.2 de boost. Então, pessoal, o que a gente vai tentar fazer aqui no teste é, ao contrário do overclock, e a gente sobe as tensões para aumentar a performance, a gente vai tirar um pouco dessa tensão, que no caso do meu processador é de 1.44, utilizando aqui o HW Monitor para pegar todas as informações dos sensores do processador, e ele tem um V-Core máximo de 1.44. O que acontece? Quando eu faço um teste de estabilidade, vou mostrar aqui para vocês, vou utilizar o CPU-Z para fazer um teste inicial, que vai ser o programa que a gente vai utilizar para fazer os testes e avaliar com uma referência do desempenho atual e do desempenho que a gente vai obter fazendo o undervolt. Primeiramente, eu estou utilizando aqui o 53600, né, sem nenhum tipo de ajuste, né, está totalmente estoque o processador. Vou utilizar aqui modo benchmark, vou mostrar aqui para vocês junto com o HW Monitor aqui, a gente pegar todas as informações, tá? Vou utilizar aqui o Bench CPU e vocês vão ver que ele bate lá os 4.2 GHz, que é o turbo que o fabricante informa pra gente. Porém, a temperatura, vocês podem perceber que ela vai ter uma grande variação, tá, pessoal? Ela vai ter uma grande variação. O V-Core vai subir para 1.44 e ele vai ter uma certa dificuldade para sustentar esse boost de 4.2 GHz em todos os núcleos, por exemplo, em jogos, que processamento que vai ser bem contínuo, né, a temperatura vai ter uma tendência um pouco maior. Hoje eu estou pegando um dia de referência com temperatura intermediária na faixa dos 24 graus, então não é um dia muito quente. E mesmo assim a gente está tendo uma temperatura relativamente alta, 62 graus e um teste breve. Isso se eu utilizar um Cinebench, por exemplo, ou um jogo, com certeza essa temperatura vai subir bem mais além. Então, pegando essa referência aqui, o que eu vou tentar fazer? Eu vou pegar esse 1.44 volts aqui e vou tentar ir reduzindo ele. Pelo que eu dei uma pesquisada, esse processador ele consegue trabalhar em torno de 1.27 a 1.25 volts, tá? Isso resultaria numa redução bem significativa na temperatura. É o que a gente vai tentar descobrir. Porém, pessoal, são dois fatores que eu tenho que salientar aqui. O primeiro, você vai precisar ter uma placa-mãe P450 para poder fazer qualquer tipo de ajuste, seja overclock ou seja o undervolt, tá? Segundo, você vai precisar também utilizar o software Ryzen Master. A gente não vai fazer nenhum ajuste na BIOS, mas aí o pessoal pode falar, ah, Lucas, mas por que você não vai utilizar os ajustes na BIOS? Primeiramente, o intuito desse vídeo é passar uma dica simples e prática, até mesmo para quem não tem muito conhecimento. Então a gente vai utilizar o Ryzen Master, que é um software oficial da AMD, para quem não conhece, né? Ele serve para fazer tanto o overclock quanto o undervolt. E a gente vai fazer esses ajustes aqui. Primeiramente, essa aqui é a versão do Ryzen Master para o Ryzen 5 3600, tá? Esse aqui o processador está totalmente estoque. Vocês podem ver que ele teoricamente chegaria aos 4.2, que é o que o fabricante informa de turbo. Mas o que eu vou utilizar agora? Que eu vou ir para o perfil 1
seria ó, as opções manuais. Ele tem o modo default, Precision Boost, Auto Overclock e manual. Eu não vou utilizar nenhuma dessas outras opções aqui, porque elas não vão conseguir dar um resultado preciso, que é o que a gente quer buscar. Então eu vou ativar o modo manual e vou verificar o seguinte, ele está me dando uma tensão de referência de 1.3 volts. Tá? Porém, o meu processador ele está alcançando um 44, que é a voltagem específica dele. Vou habilitar aqui a opção CCD para que eu consiga ver todos os núcleos individualmente. Aqui estão o clock base. E eu simplesmente o que eu vou fazer aqui, eu vou setar uma voltagem que eu quero trabalhar. Primeiramente, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui o clock boost do processador. Primeiramente eu vou fazer um teste aqui. Eu vou deixar ele totalmente com clock base e vamos ver o quanto ele vai conseguir subir aqui de forma manual. Vou travar em 1.3, vou aplicar e pronto. Nosso processador já está com esse clock. Como é que eu vou saber disso? Eu vou aqui em visão básica e vou verificar aqui, ó. No próprio Ryzen Master ele vai estar mostrando para a gente essa informação aqui, ó, de 1.3 volts de máxima, tá? E o clock máximo de 3.6, ou seja, agora ele não estaria utilizando o boost do processador. Eu vou novamente fazer um teste aqui agora com o CPU-Z e vou monitorar também a temperatura dele, de verificar qual vai ser a máxima aqui. Bem de CPU. Claro que a pontuação vai cair, afinal a gente está limitando o processador ao clock base. Vocês podem ver que a temperatura agora chegou a 33 graus apenas, limitou significativamente a performance, mas porque a gente está usando apenas o clock base, tá? Isso foi apenas para a gente pegar uma referência e utilizar o V-Core de 1.3. Lá em modo avançado. E agora eu vou fazer a alteração aqui no perfil 1, que a gente alterou. Eu vou colocar o clock boost, que é de 4.2 GHz em todos os núcleos. Então vou vir aqui e vou colocar 4200 em todos os núcleos. Beleza? Vou fazer essa alteração em todos os núcleos e logo eu volto. Ponto 3, vou vir aqui, vou aplicar, salvar perfil, beleza, nosso processador já está com essas configurações. Vou voltar para o modo básico, podem ver que já limitou a 1.3 aqui ao invés do automático. Vamos dar um bem de CPU aqui, lembrando que a gente estava com 4133 e 513 de single core. Bem de CPU. Olha lá, nossa pontuação subiu para 4.240. Apenas limitando o V-Core. Olha só, é nossa temperatura máxima que está chegando de 64 graus. Olha só que interessante isso aqui. Ó. O single core praticamente foi o mesmo. Mas o multicore a gente ganhou. Olha só que interessante. A nossa temperatura deu uma leve baixada aqui, né? Vamos de novo lá para o modo avançado. Vou fazer agora alguns ajustes aqui em off. Primeiramente, eu encontrei algumas informações na internet que, segundo o pessoal, conseguiria funcionar aqui com 1.27, 1.25. Vamos testar aqui 1.27. Aplicar, lembrando, pessoal, 4.2 turbo. A gente não está aumentando nem um pouco a potência. A gente está apenas utilizando o turbo, que é estipulado pelo fabricante, e a gente está apenas tirando voltagem para diminuir a temperatura. Qualquer ganho de performance que vier aqui vai ser bem-vindo, porque a gente não está fazendo nenhum ajuste para especificamente ganhar performance, é apenas tirar temperatura, beleza? Aplicar, modo básico, vamos para mais um teste aqui, CPU, lembrando que 4.243 foi a nossa pontuação, vem de CPU. Pontuação praticamente a mesma. O single core agora. O single core parece que deu uma pequena queda. Mas veja que a nossa temperatura aqui, ó, caiu para 50 graus. Agora no single, ela deu uma queda bem significativa. Eu vou fazer alguns testes aqui em off, pessoal, e depois eu vou estar passando para vocês qual o melhor V-Core que eu consegui aqui
voltagem mais baixa, se eu tive ganho em desempenho, vou estar passando aqui para vocês, beleza? Rapaziada, confere só nesse resultado. Fiquei fazendo alguns testes em off aqui e cheguei nessa configuração. Olha só, utilizando um VCore de 1.17 com 4.2 de frequência máxima, eu consegui tanto um desempenho praticamente igual utilizando um 37, que era a voltagem que ele estava utilizando, e um single core também praticamente o mesmo, porém utilizando uma voltagem muito menor. E olha só, vou fazer novamente um bench CPU aqui para vocês verem como se liga aqui nessa temperatura. A temperatura máxima do processador está atingindo em torno de 55 graus. Olha a diferença que a gente conseguiu apenas ajustando a voltagem do processador. O desempenho foi praticamente o mesmo, alguma situação vai variar um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, mas o nosso objetivo era aqui, ajustar a temperatura. A gente conseguiu derrubar na média em torno de 8 a 10 graus, pessoal. É uma diferença muito significativa e sem perder desempenho. Lembrando que a gente conseguiu ganhar desempenho, afinal, o processador, no meu caso aqui, eu não conseguia sustentar os 4.2 em todos os cores o tempo todo. Então, dependendo da oscilação de temperatura do ambiente, eu conseguiria 4.0, 4.1, que pode ser o caso de vocês aí. Então, eu acho que vale bastante a pena você pegar, testar, fazer essa análise e talvez conseguir ter um benefício, né? Pode ser que, para você que não sabe, existe a chamada loteria do silício, então pode ser que seu chip consiga um resultado até mesmo melhor que o meu, pode ser que seu chip consiga um resultado igual, pode ser que seu chip consiga um resultado pior, mas vale aí você fazer um teste e compartilhar aí com seus amigos, compartilha esse vídeo, já deixa o like se isso te ajudou e não esquece de comentar depois aí se você fez o teste, teve um bom resultado, conseguiu ganhar até mesmo desempenho ou resolveu a questão da temperatura, compartilha aí com a galera, pessoal. E não esquece de deixar aí seu comentário aí, beleza? Beleza, pessoal? Agora para a gente poder bater o martelo e verificar se o nosso undervolt está estável e vai dar conta do nosso processador em alta carga, o que eu vou fazer agora aqui é rodar o Cinebench R20. Claro que o aconselhável é a gente rodar, por exemplo, um AIDA 64, fazer um teste de estabilidade, mas eu vou fazer um Cinebench aqui que já é um software que vai estressar bastante o processador e vai conseguir nos dar, além de uma pontuação, um parâmetro se ficou estável ou não, beleza? Vou utilizar aqui o teste e só aguardar o resultado. Vocês podem verificar aqui, pessoal, que agora a nossa performance está utilizando aqui os 4.2 GHz, 59 graus de máxima, utilizando 1.17 de V-Core. Então a gente, mesmo o processador em todo o estresse, toda a performance máxima dele aqui, sendo estressado a 100%, a nossa temperatura máxima foi para 60 graus. O que é muito interessante, porque para você que costuma jogar, para você que utiliza o computador casualmente, mas mora em um lugar bastante quente, isso vai ajudar muito, porque na maioria dos casos ninguém utiliza o processador a 100% o tempo todo. Então, qualquer ajuste que puder diminuir essa temperatura vai ser muito bom para o desempenho, que a gente conseguiu ganhar performance, além de que também a duração e a utilização do processador vai ficar muito mais estável. Beleza aqui, pessoal, confere essa temperatura aqui, confere esse resultado. 3.755 foi nosso desempenho. Eu havia feito um teste em off aqui, que ele deu essa pontuação de 3.664, porém eu utilizei um VCore um pouco menor. Funcionou, mas eu consegui perder desempenho, então não foi tão relevante. Então eu fixei no meu caso em 1.17.
que para mim foi a melhor configuração, foi onde ficou mais estável e consegui obter o melhor resultado, beleza? Então, rapaziada, é o seguinte, a minha dica é o seguinte, vai lá, faz o teste, pega essas informações como referência, sempre quando você começar aqui o teste do Nervolt, utiliza lá da seguinte forma, vê a referência do teu processador, o quanto ele consegue usar de V-Core máximo, trava esse V-Core e vem fazendo a configuração. O que eu consegui aqui foi 1.17, mas você não vai chegar e jogar 1.17 aqui, que o seu computador vai reiniciar, tá? Logo de cara você não vai conseguir esse resultado, você vai fazer o refino, vai vir baixando aos poucos. Quando você encontrar uma voltagem base baixa, você vai vir garimpando. Eu aqui reiniciei o computador várias vezes, utilizei voltagem muito baixa, mas isso vai depender de chip para chip, tá? Eu conheço gente que tem esse mesmo processador, mas não consegue baixar a voltagem de 1.30, 1.31, assim como tem pessoas que conseguiu voltagem estável na faixa de 1.21, né? Então, você vai ter que pegar a referência do seu processador, que é a voltagem que ele vai utilizar aqui. Nesse primeiro teste, utiliza o CPU-Z, verifica qual é a corrente máxima que o seu processador vai utilizar aqui, e com base nessa corrente máxima, você vai lá no Ryzen Master e vai diminuindo ela aos poucos, tá? Nada de alteração agressiva. E vai sempre fazendo um teste aqui de desempenho, você consiga ter uma referência, se está perdendo performance, porque vai chegar um ponto que você vai reduzir a temperatura, mas você vai começar a perder desempenho além do que o processador entregava. Então, já vai começar a não ficar interessante. Você vai tentar encontrar menor temperatura sem perder desempenho. Se você puder ganhar desempenho, beleza, continua. Agora, se você começar a perder desempenho, além do que o processador era estoque, porque vai começar a chegar ao ponto que vai desligar a máquina, beleza? Então é isso aí, um abração para todo mundo. Se gostar, já se inscreve no canal, já deixa aquele like aí para fortalecer, compartilha aí com seu amigo, né? Tem muita gente aí com a ideia de comprar um 3600, vai ver que o bichão aí consegue entregar uma pontuação muito boa, consegue entregar um desempenho muito bom em jogos e tá num custo-benefício muito interessante, beleza? Abração para todo mundo, até o próximo vídeo, valeu!